Bom, pessoal, agora iremos ver termodinâmica e logo após a eletrostática. Primeiramente, a termodinâmica. Pessoal, analisando aqui a termodinâmica, vamos entender o que é temperatura, o que é calor, as formas de dilatações, como que funciona a troca de calor, o processo de transmissão do calor e por aí vai. E também os processos dos motores, que entra a primeira lei da termodinâmica e da segunda dinâmica. Bom, pessoal, tenho aqui comigo 2 termômetros e 2 calorímetros. Qual a diferença entre este e este? Termômetros, este é o aparelho para medir temperatura. Calorímetro, este é o aparelho para medir o calor. Qual é a função de um e qual a função do outro? Primeiro, termômetro, eu tenho um de mercúrio e um de álcool. Não confunda, mercúrio não é vermelho, mercúrio é prata. Esse termômetro ele vai de menos 10 graus Celsius a 110 graus Celsius. Esse também. Qual a diferença entre este termômetro e o seu caseiro? É só a leitura, só a precisão de leitura, mas tem a mesma função. Calorímetro, ele mede o calor. Já mostro para vocês aqui os componentes internos desse calorímetro. Primeiro vamos definir o que é temperatura. Temperatura é a agitação, é a energia cinética das moléculas. Quando você pega um termômetro e você coloca debaixo das axilas, o que vai acontecer? Vai entrar em equilíbrio térmico, que é o quê? A agitação das moléculas do seu corpo com o termômetro e vai dilatar a coluna de mercúrio. Dilatando vai ver a sua temperatura. Então guardem, temperatura é a energia cinética das moléculas. Tranquilo? Agora no calorímetro. Calorímetro é uma garrafa térmica mesmo, né? Temos aqui isopor, né? Tem um furinho ali, este furinho é para introduzirmos o termômetro, né? Para introduzir o termômetro aqui. Temos dentro também isopor e temos um copo de alumínio, né? E o que acontece? Nós colocamos água aqui dentro e colocamos outros materiais, ferro, chumbo, seja lá o que for, para fazer o quê? Para ver quanto de calor se ganhou ou se perdeu. Então, isso é um calorímetro. Tenho este aqui ao lado, que é um pouco mais sofisticado, mas também a mesma função, né? Eu tenho também aqui um ebulidor, que eu conecto aqui e, dependendo da voltagem, eu tenho uma certa temperatura. Eu tenho um agitador de partículas. Também eu tenho um copo aqui dentro. E, olhando para vocês se identificarem com a garrafa térmica, está aqui a ampola dele. Então, esse é um pouco mais sofisticado. Então, guardem, o calorímetro é um aparelho para calcular o calor, quantas calorias se ganha ou se perde. E o termômetro é para ver a temperatura. Tranquilo? Bom, pessoal, calorimetria. Já vimos aí a parte de temperatura, agora a parte de calor. O que é calor? Já falamos que temperatura é a energia cinética das moléculas. E calor, que é uma parte bem importante. Calor é uma energia, olha a palavra, energia, é uma energia em trânsito e acontece de um corpo para outro. Só que para acontecer esta transferência, os corpos têm que estarem em temperaturas diferentes. Senão não tem troca de calor. Um exemplo, a sua mão está numa certa temperatura e você pega a mão da sua namorada ou do seu namorado e está uma outra temperatura. Aí você fala, nossa, que mão gelada. Outro termo que na física não utilizamos, frio, e sim ausência de calor. Aí você pega na mão da outra pessoa, está fria, aí passa um certo tempo, que é o chamado equilíbrio térmico, as duas mãos estão na mesma temperatura. Quer dizer o quê? Um forneceu calor para o outro, espontaneamente isso acontece. O de maior temperatura para o de menor temperatura. Então guardem, calor é uma energia em trânsito que acontece de um corpo para outro e ambos têm que ter temperaturas diferentes. Tranquilo? Outra definição, pessoal. Calor sensível e calor latente. Calor sensível. Aparecendo para vocês uma animação aí, um ferro sendo aquecido. Percebam que o ferro aquece, muda a temperatura, mas o estado físico da matéria não muda. Quer dizer o quê? Ele é sólido, continuou sólido, ele não virou líquido, então ele continuou sólido. Isto é calor sensível. Só tem variação de temperatura e não existe mudança do estado físico da matéria. Quer dizer o quê? Ele fica sólido, ou só fica líquido, ou só fica gasoso.
Esse é um exemplo do calor sensível. Agora, calor latente. Analisando o calor latente. Calor latente acontece o quê? Eu aqueço o material, tenho um copo, coloco gelo e um pouquinho de água. Coloco o termômetro e começo a aquecer. Aquecendo, está acontecendo o que com o gelo? Ele começa a derreter. Derretendo o gelo, percebendo no termômetro, o termômetro não mudou a temperatura. O que está acontecendo? Está mudando o estado físico da matéria. O sólido, que é o gelo, está virando líquido. Em resumo, o calor latente não pode ter variação de temperatura, somente a mudança do estado físico da matéria, que é o contrário do calor sensível. Calor sensível muda a temperatura, não muda o estado físico. Calor latente muda o estado físico e não muda a temperatura. Ficou claro? Bom, pessoal, falaremos agora capacidade térmica e calor específico da substância. Então, vejam bem, calor específico da substância e capacidade térmica do corpo e não da substância. Como é que funciona isso? Olhando aqui, capacidade térmica, nós iremos fazer uma diferenciação entre o C maiúsculo e o C minúsculo, para não dar confusão. Esse Q é o calor, quantidade de calor, sempre dado em calorias. Claro que também uma energia pode ser em joule. Lembrando que tem uma relação, mostrando aí para vocês na tela, uma caloria é igual a 4,18 joule. E aqui sobre ΔT. Esse ΔT é a temperatura. Então, o que significa uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius? Fazendo uma relação aqui, pessoal. O que significa um carro a 300 km por hora? Quer dizer o quê? Que ele está fazendo em 1 hora 300 km. Também 5 calorias por grau Celsius. Para variar 1 grau Celsius é necessário 5 calorias. É a mesma relação. Não tem que ficar decorando as relações. É só você ver que é 5 calorias por 1 grau Celsius. Se é 2 graus Celsius, vai ser quanto? 10. E por aí se vai. Tranquilo? Agora, as unidades de respostas. Já falei para vocês. Calor, cal. Temperatura, grau Celsius. Então, a unidade de resposta é caloria por grau Celsius. Calor específico da substância. Aí não é do corpo, e sim da substância. Temos uma relação. Percebam que eu usei um C menor e um C maior, um C minúsculo e um C maiúsculo. Né? Então, calor específico será o quê? A capacidade térmica sobre a massa. Né? E aí, nós faremos a seguinte relação para chegar nessa equação fundamental da caloria, que é o famoso Q-macete, que é do calor sensível. E tem também o outro famoso do calor latente, que é o Q-mole. Então, na tela para vocês, calor sensível, Q-macete, Q igual M vezes C vezes ΔT. O que vem a ser o Q? Calor, dado em calorias. O que vem a ser o M? Massa. Geralmente, nos exercícios de vestibulares, a massa está em grama. O que vem a ser o Czinho? Calor específico da substância. E o que vem a ser o ΔT? A variação de temperatura. Então, apareceu para vocês o enunciado sobre variação de temperatura, quanto de calor se ganha ou se perde, e tem que usar a fórmula do Q-macete. Vamos supor que querem transformar gelo de menos 10 graus Celsius a 40 graus Celsius. O que você faz? Aí é mais um traço, de 0 a 40. Vai usar o Q-macete ou o Q-mole? Vai usar o Q-macete, porque variou a temperatura. Então percebam, de menos 10 a 0, Q-macete, deu tanto de calor. Aí, passagem do estado sólido para o líquido, Q-mole, deu tanto de calor, não sei quanto. Aí, de 0 a 40, Q-macete, deu também tanto Q. Soma os 3 Q, é a quantidade total de calor que foi fornecido para o gelo virar de menos 10 a 40 graus Celsius. Tranquilo, né? Um exemplo clássico de trocas de calor é o famoso pingadão. Não sei na sua região como é que chama, mas o que vem a ser